João capítulo 1, 38. A gente lê assim: voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? O que vocês querem? O que você quer? Esse é o texto que vai nos nortear hoje. Na semana passada a gente falou que essa pergunta foi feita a André. André era discípulo de João Batista. E quando ele vê Jesus passando, João Batista aponta para Jesus e diz: ele é o Cordeiro de Deus. Esse aí é o camarada a respeito do qual eu falei. É sobre ele a nossa conversa. Quando João apresenta Jesus, o André pede demissão na hora do seu antigo rabi, do João Batista, e começa a seguir a Jesus. Mas ele começa a seguir literalmente, ele vai atrás de Jesus, vai seguindo. A gente fala seguir no sentido meio frequentar. Estou seguindo a Jesus indo na igreja, mas ali não, estava literalmente nos passos de Jesus. Jesus vira assim e fala assim: o que você quer? Jesus às vezes é rude, né? Ele é tão direto, né? Ele não fica assim: onde está a primeira pessoa? Toca uma música aí: eu venho como estou. Ele não fica insistindo, não. Você quer me seguir mesmo? Você não vai dar conta, cara. Pede para sair, 04. Assim. Entenderam a piada? Não? Então vamos ver o filme Tropa de Elite lá, né? Aí vocês vão entender, né? O André, quando a gente vê a vida dos discípulos todos, a gente percebe que a vida do André foi uma vida muito discreta. Ele não pastoreou uma igreja famosa, ele não escreveu cartas. A primeira carta de André para os Tessalonicenses seria uma carta apócrifa, né? Sabe o que ele fez, cara? Ele foi coadjuvante de Jesus, ele foi figurante no filme. Ele apresentou pessoas para Jesus. E eu afirmei na semana passada que se você for um coadjuvante de Jesus de Nazaré, a sua vida já vai ter um protagonismo. Mas se você for protagonista das tuas ilusões, você está frito, você está no mato sem cachorro, você está numa canoa furada. E aí você vai rapidinho, chegando aqui na minha idade de 47, né? Estou fazendo com um corpinho de 57, né? Cantando a canção lá do meu amigo Nilson Chaves, de Belém do Pará, Não há dor. Ele canta assim, uma voz belíssima: não há dor que seja mais dolorida do que ter tido tudo na vida e de repente perceber que é comum. Ele canta mais bonito que eu. Ser mais uma pessoa enganada pelo rumo branco da estrada que vai do nada para lugar nenhum. É bonito de morrer, não é não? Mas é triste. É triste você ir do nada para onde? Para lugar nenhum. Não, eu sou o protagonista da minha vida, eu estou escrevendo a minha história. No argumento do romance da minha vida, eu sou o narrador. Não é um narrador onisciente, eu estou narrando na primeira pessoa, eu sei o que eu estou fazendo. Geralmente quem afirma isso, eu sei o que estou fazendo, não sabe o que está fazendo. Meu cunhado pegava o carro assim, começava a cortar, eu falava: cara, você está correndo muito. Ele falava o que todo mundo que bate o carro um dia fala: eu sei o que eu estou fazendo. Não é? Bom, André é esse sujeito que nos ensina que ser coadjuvante no reino de Deus é coisa boa, sabia? Porque dele, disse Paulo, por ele e para ele são todas as coisas. Pergunta mais importante da sua carreira é uma pergunta relevante. Com o que você vai trabalhar? A gente confunde profissão com vocação, né, Dutra? Profissão pode ser o jeito de você pagar suas contas. Vocação é a paixão que te move. Adélia Prado conta uma história belíssima. Ela diz que estava viajando, a poetisa, a grande poeta brasileira. Apertei aqui tudo. Pronto, parou. Ela estava viajando de ônibus e ela parou numa rodoviáriazinha pequenininha. Aí foi lá no toalete. Quando ela saiu assim, aquela... Gente, pensa numa atividade simples. Você ficar ali na porta do banheiro, em pé assim, vendo as pessoas entrarem e dando papel toalha. No banheiro de rodoviária.
E quando sobe aquele aroma de rosa, você vai lá e troca lá o... E aquela moça estava ali na porta do banheiro. E a Adélia, que é uma pessoa muito sensível como poeta, né, como poetisa, coração de artista, alma de artista, ela disse: Senhor, muito obrigado, esse banheiro está tão limpinho, a senhora está cuidando tão bem. Aquela mulher se viu viva e ela falou assim: então, posso mostrar uns paninhos que eu bordo para a senhora? Abriu a caixinha assim, mostrou um monte de bordado, de ponto de cruz, assim que fala. Ponto cruz. Relevem aqui. Sou homem. E ela começou a mostrar aquele negócio ali tão bonito, irmãos. Sabe o que a Adélia falou? Ela não se via no banheiro que ela limpava tão bem, mas ela se via e se reconhecia no paninho que ela pintava. A profissão dela na carteira era auxiliar de serviços gerais, para não dizer limpadora de banheiro de rodoviária. Mas no coração dela ela era uma artesã. Percebe a diferença de profissão e de vocação? Tem muitas perguntas importantes que a gente pode fazer, mas talvez essa. Você pode, não, mas uma pergunta importante assim: Deus existe? Essa é uma pergunta tão importante, mas ela está dentro dessa pergunta que Jesus faz: o que você quer? Porque se você perguntar para Deus assim: o Senhor é real? Ele vai te responder: o que você quer? Por que você está fazendo essa pergunta? Para eu resolver os teus problemas ou para você me adorar? Porque eu parto do pressuposto que a gente não está interessado em Deus, a gente quer resolver os nossos problemas. O que você quer? De onde eu tiro isso? Lembra um cara que chegou para Jesus e falou assim: bom mestre, ele falou assim, bem carioca: qual é, meu irmão? Bom é meu Pai que está no céu, para de fazer médio, o que você quer? Então essa pergunta vai longe, irmãos. É uma pergunta para mais de metro. E é raro encontrar gente que saiba de fato o que quer da vida, que conheça os mais profundos desejos e anseios e anelos do seu coração. Então, essa pergunta, ela estoura, ela pega fogo na meia-idade, essa idade que eu estou agora. Porque a gente olha para trás e fala: poxa, aquilo não deu certo, aquilo também não, aquilo também não. Se a vida é 70 anos, 80 e por aí, então já estou no meio do caminho. Ela pega fogo na meia-idade, né? E tem que pegar fogo mesmo. Porque quando a gente é criança, a gente não faz essa pergunta. A gente não se faz essa pergunta: o que você vai ser da vida? Porque as opções são muito simples: bombeiro, policial, para os homens, né? Aviador, e para as meninas, bailarina. Ou então vou casar com o papai. Sonho de todas as meninas que têm um pai decente, não é? É raro achar alguém que sabe o que é da vida. O Jorge Ervolini, que está aqui, querido Jorge, ele gosta muito de um guitarrista que eu também gosto, que é o Pat Metheny, né, Jorge? Eu li uma biografia dele agora, que saiu só em inglês. Ele tinha 18, 19, 20 anos, ele estudava 15 horas por dia. 15 horas por dia. Ele ia, tocava onde tinha que tocar, ganhava lá $50, $100, voltava. E ele morava com um trompetista, amigo do irmão dele. E dava meia-noite, ele estava tocando. O cara falou: mas você não estudou, não tocou? Ele falou assim: mas eu sei que eu posso melhorar. 15 horas por dia. Faz sentido para você? A diferença entre um medíocre e um gênio são 15 minutos, irmãos. Sabe o que diferencia um gênio de uma pessoa medíocre? 15 minutos. Chega 15 minutos atrasado e sai 15 minutos antes. Quando eu entrei na faculdade, lá na UF, teve um professor que chapou, assim, ele me marcou muito. Ele veio de paletó e gravata, teoria da literatura. O cara chegou de paletó e gravata. Não, mas eu gostei muito da matéria, me tornei monitor dessa matéria. Primeira aula, eu nunca esqueço, olha o que ele disse: meu nome é fulano de tal, vocês são muito bem-vindos a esse curso, e a partir de hoje eu quero que os senhores e as senhoras saibam que eu sou o último a chegar para essa aula, e vou ser o primeiro a sair, ok? Vocês entenderam? Eu sou o último a chegar, depois de mim não chega mais ninguém, porque inclusive eu chego no horário. Se vira.
E eu sou o primeiro a sair. Antes de mim, ninguém sai, a não ser que você traga um requerimento. Porque eu preparo essas aulas. O cara tinha chegado do Chile, do exílio, e ele falou assim, vocês querem se formar ou vocês querem um diploma? O diploma a gente arruma até sem estudar. Entende o que é paixão? É difícil achar alguém que tenha essa pegada aqui, que sabe o que quer. E aí a gente começa a falar sobre desejo, né? Sobre anseio. E tem muito crente achando que cristianismo é budismo. Cristianismo não é budismo. Sabe lá do Buda, né? Siddhartha Gautama? Né? O que o Buda prega? O que o budismo preconiza? Quais são as premissas básicas do budismo? A primeira é que viver é sofrer. A lei número 1 do budismo é que a vida é sofrimento. Número 2, a gente sofre porque a gente deseja as coisas. Né? Imagina eu com 15 anos, 15 quilos a menos, feio e pobre. E por que me apaixonava na classe? Né? Não era assim? Era com você também, Felipe? Ou é só eu que sofri sozinho na adolescência? A gente sofre porque a gente quer aquilo que a gente não pode ter. A gente não está satisfeito com a nossa casa, com o nosso carro, com a nossa esposa, com o nosso esposo. O mito da grama mais verde. Leram esse livro aí? A grama do quintal do vizinho é mais verde. A empresa do vizinho é melhor. Essa inveja que nos... E aí a gente acha, bom, se viver é sofrer, então eu vou... E eu sofro porque eu desejo, então eu não vou desejar mais nada. Isso é budismo. Então você não morreu. Ah, quando eu encontrei a Cristo, o meu eu morreu. Não, o seu eu foi crucificado com Cristo, mas ele ressuscitou. Estou crucificado com Cristo. Mas o Paulo não diz, e aí fiquei enterrado depois. Não, ele diz, a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O seu eu está submisso a Cristo Jesus. Então, recapitulando, e a gente vai chegar já no personagem que eu quero expor um pouco. Isso faz com que a gente olhe para o livro de Provérbios com uma redobrada e com uma renovada atenção. Vamos ler juntos esse texto, irmãos? Sobretudo, você vive a partir da sua cabeça? É esse o insight, é essa a revelação da Escritura Sagrada? Sobre tudo que deve guardar, guarda a tua cabeça, porque cabeça vazia é oficina de Satanás, não é assim que diz a Bíblia? Ah, mas o Descartes, pastor, René Descartes disse que eu penso, logo existo. A gente sabe que esse racionalismo não levou a gente a lugar nenhum, não é? A gente está numa sociedade ultra tecnológica e cada vez mais doente. Qual que é a medicação mais vendida hoje? São os antidepressivos. A depressão está no nível, chegou a níveis epidêmicos, porque a gente não cuida do nosso coração. A gente quer ganhar dinheiro, irmãos. A gente quer falar vários idiomas, a gente quer um monte de título na parede. Mas a palavra do Senhor nessa manhã nos diz: você quer saber o que você quer? Então guarda o teu coração, cuida do teu coração, pastoreia o teu coração, seja um curador, cura, sabe a expressão cura? Né? Seja um cura, na arte a gente tem isso. Quem é o curador dessa exposição, dessa galeria? Quem zela por esse patrimônio aqui? Seja um zelador, um cura do teu coração. Não ignora o teu coração. Se teu coração é igual aquelas luzes do painel do carro. Se acendeu a luzinha da bomba de óleo, não ignora não, porque você está frito, você vai ficar na estrada, você vai ficar a pé. Se a luz da temperatura subir, não ignora não, que você vai fundir o motor. Se você anda triste ultimamente, se você anda arrastando a asa, se as coisas não têm mais sabor, não têm mais vida, teu coração está piscando, ele está mandando um sinal. Fica esperto. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração também daquilo que a Bíblia chama de raiz de amargura. Você ficou magoado com alguém? Expressa isso. Lida com isso. Lida com as suas emoções. Desejo. E a gente falou dessa frase desse dramaturgo, Shaw. Há duas tragédias na vida. Uma é perder o que o seu coração deseja, a outra é consegui-lo. Tem gente que fala assim, minha vida está vazia porque eu não sei o que eu quero da vida.
E aí a gente lê a biografia do Steve Jobs, que a gente tanto admira, fundador da Apple, que mudou a tecnologia. E o biógrafo pergunta para ele, já com câncer terminal, diz assim, o que você faria diferente? É só ler. Eu li em 2 dias a biografia dele. 2 dias. Ele diz assim, se eu pudesse, eu teria feito várias coisas diferentes, mas principalmente eu teria me relacionado diferente com os meus filhos, teria brincado. E aí parece que é clichê, né? Mas ele falou isso, cara. Ele tinha uma filha chamada Lisa, um relacionamento extraconjugal que ele só reconheceu por força judicial bem mais tarde, por pressão. E ele se arrepende disso. Aí ele deu até um nome a um computador da Apple chamado Lisa, para tentar, né? O que você quer? O que você deseja? Está desejando certo? Mas não desejar também não é legal. C.S. Lewis coloca a mesma preocupação com outras palavras, e ele é sempre brilhante, não é? Existem apenas 2 tipos de pessoas. As que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, Senhor. Eu quero ser essa pessoa. Você também? Diga amém. E a outra é a pessoa para a qual Deus diz, seja feita a tua vontade. Você quer isso? É igual teu filho, sabe quando teu filho quer fazer uma grande bobagem? Você fala, você tem certeza, cara? O que é desejar? Desejar é querer, é sonhar, é estar vivo. E Deus está nisso, isso vem de Deus. Porque Paulo diz aos Filipenses que é Ele, o Senhor, que opera em nós tanto o querer quanto o desejar. Sabe esse sonho que você está sonhando aí? É um sonho bom ou é um sonho egoísta? É um sonho que abençoa as pessoas ou é um sonho só para você? Se for para abençoar as pessoas, Deus está nisso. Agora o Tiago dá uma dica para a gente. O Tiago diz assim, não é que desejar seja pecado. O pecado é desejar errado, é sonhar errado, é querer errado. E ele diz assim, tem muita gente que ora, que sonha, que deseja, e não vira, não acontece, porque é um sonho, um desejo e um querer ou uma querência egoísta, mesquinha. Sabe, gente? Qual é o teu sonho, qual é o teu desejo, qual é o teu querer? É para além de você? Eu gosto muito dessa fala do Irineu, um dos pais da igreja. Século II, olha como o cara é fera. Irineu disse o seguinte, a glória de Deus é o homem plenamente vivo. Deus é glorificado quando você está vivo fisicamente, quando você está vivo emocionalmente, quando você está vivo intelectualmente, quando você está vivo espiritualmente. A glória de Deus é um homem plenamente vivo. Deus se sente, se é que a gente pode dizer assim de Deus, né? Mas Deus é glorificado quando eu estou vivo, quando eu sonho coisas, quando eu faço projetos, assim como eu me sinto, entre aspas, glorificado, quando meus filhos fazem coisas como o Pablo fez essa semana. Ele leu um livrão assim, do Calvin, sabe o Calvin? Calvin Haroldo. Ele leu lá inteirinho. No outro dia ele falou assim, eu estava na rua aqui comprando coisas para a igreja, para casa, assim mandou um zap, assim, um WhatsApp dizendo, Pablo disse para você trazer caixas grandes para ele. Aí eu já falei, vem coisa aí. Ele fez uma nave espacial, irmão, você tem que ver que maravilha. Nem Enterprise do Capitão Kirk em toda a sua glória. Tem computador de bordo, tem uma pá de treco lá, assim, demais. Como é que eu me senti vendo meu filho vivo, Brito? Criando, o olho brilhando. Imagina Deus. Imagina como o Senhor, como o coração do Senhor se sentiu e ficou quando William Carey, o pai de missões modernas, ele começou um orfanato que é uma história maravilhosa para a gente ler qualquer hora dessas. Pai de missões. Ele disse o seguinte, espere coisas grandes de Deus e faça coisas grandes para Deus. Espere coisas grandes de Deus e faça coisas grandes para Deus. William Carey. Como é que Deus se sente quando a gente sonha para fora da nossa vidinha pequena? Como é que Deus se sente quando a gente sonha para fora do gasofilaço? Não, já dei minha oferta, meu dízimo. Mas quer saber? Estou sabendo que você quer estudar, menino. Olha só. Que faculdade você vai fazer?
Então, assim, os 2 primeiros anos eu vou pagar para você, mas não conta para ninguém não, tá? Só o tio GB que vai fazer isso. Como que Deus se sente, irmãos, quando a gente sai da nossa mesquinharia? Está entendendo, Cícero? Teu olho brilha? Estou vendo daqui o brilho. A glória de Deus é um homem plenamente vivo. Então vamos olhar para esse camarada chamado Abraão. Sabe uma coisa que eu aprendi com a teologia, especialmente com os reformadores da igreja? Não existe determinismo. Tem a providência de Deus, tem a soberania de Deus. Mas você não é um robozinho programado para casar com aquela pessoa assim assado, para morar naquele lugar assim assado, entendeu? Um crente em Jesus Cristo, um leitor das Escrituras, não pode afirmar assim: eu não casei com aquela pessoa porque não era para ser. Isso é fatalismo, isso é grego, isso é destino. Essa divindade chamada destino, né? O destino que fazia isso. O que eu acredito, a partir das Escrituras e da teologia reformada, a gente vai descobrir aqui no coração, na vida de Abraão, uma interação entre o meu livre-arbítrio, a minha possibilidade de fazer escolhas e os propósitos e planos eternos de Deus. Você diz amém a essa afirmação teológica? Uma interação entre o meu livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é... O que é livre-arbítrio? Você sabe? O que é livre-arbítrio? A possibilidade, a liberdade de fazer escolhas. Eu não creio nisso. Está numa igreja batista reformada. Né? Eu não creio que você escolheu ser salvo. Que você escolheu estar aqui hoje de manhã, mas foi o Senhor que te escolheu. E tem mais. Jesus diz em João que as ovelhas que o Pai me dá, ninguém as tira da minha mão. Se o Senhor te chamou e te salvou, você está salvo. Agora, como é que você vai viver essa vida? Aí você vai decidir um monte de coisa. O filho pródigo, ele tomou a decisão, o mais novo foi embora, estourou a vida, estourou todos os cartões do pai, torrou a previdência privada, gastou as reservas que o pai tinha, não gastou? Mas ele não perdeu a condição de filho, voltou quebrado, só o pó da rabiola. Mas o pai falou assim: filho meu as pessoas têm que saber que ele é meu filho, põe um anel nele. Filho meu não anda com roupa rasgada, dignidade. Filho meu não anda descalço. Né? Então, à luz dessa afirmação, vamos olhar rapidinho aqui, mas não de forma superficial, para 4 aspectos na vida de Abraão. Em primeiro lugar, que Deus considerou o desejo do coração de Abraão. Pastor, qual é o versículo? Não é só você ler Gênesis 12 em diante. Qual era o desejo do coração de Abraão? Qual era o desejo dele? Vamos lá? Ter um filho. Sabe por que eu sei isso? Que eu sei disso? Até pelo nome dele, Abraão. Abrão. Primeiro era Abrão, quer dizer um pai exaltado, era um pai de família honrado. Abraão queria ser pai, gente. Abraão queria ter uma família honrada. No contexto do Oriente, não ter filhos é um sinal de maldição. Porque, em primeiro lugar, filhos é mão de obra. Né? Filho é uma prole numerosa, é contingente de defesa. O Abraão era um nômade, né? Era um beduíno. Então, e ele teve que chamar um parente dele e constituí-lo como herdeiro, porque ele não tinha filho, e ele era um cara próspero, tinha gado, né? Ele tinha riqueza do ponto de vista do conceito de riqueza daquela época. Mas aí em Gênesis 12, verso 1, então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra. Como é que Deus falou isso com Abraão, irmãos? Foi numa reunião de oração, num ciclo de oração da Assembleia de Deus, assim, que a irmã falou: eis que te digo, meu servo. Você não crê não que Deus usa as pessoas? Pois então comece a crer, tá? Porque uma vez eu estava andando no meio da rua, né, e uma pessoa me parou assim e falou: tenho um recado de Deus para você. E falou um monte de coisa que se cumpre hoje.
Eu não sei como é que Deus falou, se foi um sonho, Brito, se ele teve um insight, assim, mas o texto diz que Deus falou com ele. Saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para uma terra que lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo. Você pensa que Abraão falou assim, aí Deus, você é sádico, hein? Um grande povo, minha mulher é estéril, eu tenho 70 anos. Que papo é esse? Pensa que Abraão ficou nessa? Verso 4. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Eu creio piamente, irmãos, que Deus considerou o desejo do coração de Abraão. O desejo do coração de Abraão era tão intenso, tão real, tão generoso, tão bonito, tão santo, tão para abençoar todo mundo, que Deus falou assim, eu vou te abençoar os que te abençoarem e você vai ser uma bênção para todos os povos da terra. De novo a pergunta, o que você quer? O que você está sonhando? Porque se o teu sonho for um sonho para o reino de Deus, pode ser que o teu sonho se vincule, entre em sincronia com o sonho de Deus e você vai ser um novo Abraão. Porque você pensa que parou lá? Tem tantas histórias do movimento missionário, né? Qual é o teu sonho? Você devia ter papel e caneta aí, está anotando aí agora. Porque o impossível não é aquilo que não pode ser feito. O impossível é aquilo que ninguém ainda pensou em realizar. Porque o mundo não sabe, disse Spurgeon, o mundo não tem ideia do que é um homem totalmente, uma mulher totalmente consagrada ao Senhor para a sua glória. A gente não sabe o que é isso, cara. A gente vê alguns casos assim de alguns empreendedores, né? Porque ainda dá tempo de você sonhar. Sabia disso, que ainda dá tempo? Roberto Marinho começou a Rede Globo quase 70 anos de idade. Você está com quanto? 40? Está achando velho, Val? Você, Brito? 30? Porra. Tem muita água para passar debaixo da tua ponte. Adélia Prado publicou o primeiro livro aos 40 anos de idade. Tomi Otaki. Vocês sabem quem é Tomi Otaki? Sabem, irmãos? Grande artista plástica brasileira. Um quadro dela chega a custar entre 500 mil e R$1 milhão. Um quadrinho assim, um quarto. Eu vi um, com esses olhos que um dia a terra há de comer. Um quarto daquele quadrado ali, um quadrinho de pintura abstrata que valia R$600 mil. Não é demais? Sabe quando ela começou a pintar, sabia? Com 40 anos de idade, porque a família japonesa tradicional, o marido falou assim, esse negócio de arte aqui não, você vai criar os filhos e vai cuidar de mim. Quando os meninos cresceram, ela falou, agora eu vou começar a pintar. O que você está sonhando? Ainda dá tempo. Amém? Diga para você mesmo assim no teu coração, ainda dá tempo. Fala. A gente fala tanta bobeira para um para o outro no culto, né? Fala para o seu irmão agora. Fala, mas fala mesmo, fala, ainda dá tempo. Fala aí agora, em nome de Jesus, fala, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Não dá, não? Amém ou não? Vamos lá, vamos para frente. Segunda lição. O melhor alimento do sonho, o maior combustível do sonho é a devoção. A devoção. O que é devoção? Devoção é esse prazer de ficar na presença de Deus. Devoção é esse encanto com o quarto secreto, esse lugar onde teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Devoção é abrir a Bíblia, não para preparar um estudo, uma mensagem, mas dizendo assim, Senhor, fala comigo aqui agora de manhã. Eu tenho 15 minutos, mas eu queria tanto ouvir tua voz, Senhor. Se você for lá para o Riacho, se você for lá para o Estoril uma manhã com a sua Bíblia e um caderno, e como a gente cantava quando a gente era mais crente do que a gente é hoje, nessa noite feliz, ou nessa manhã feliz, nesse santo lugar, como é que é? Nossa, um encontro com Deus. Você acha, Brito, se você for lá para o Ibira com a tua Bíblia e passar uma manhã ali, dizendo, Deus, me ajuda a responder essa pergunta, você acha que Ele vai deixar isso barato? Ele vai falar com você. Eu acho que esse é o problema da nossa vida espiritual, ser tão desnutrida, tão esquálida, tão
aguada. Então, que suco de groselha, adocicada, né? Não tem nutrição nenhuma, enjoativa. Porque vai que a gente começa a orar de verdade e Deus começa a responder a nossa oração. Começa a orar pelo Evandro. Evandro não é crente. Vou pintar um quadro aqui muito nefasto da tua vida, Evandro. Evandro não é crente, mulherengo, drogado, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Eu começo a orar, Senhor, salva o Evandro, Senhor, salva o Evandro. Todo dia, Senhor, salva o Evandro é teu, Senhor, salva o Evandro. Senhor, abre, faz alguma coisa, Senhor. Deus fala assim, ok, vou te usar agora, você vai lá na casa dele agora, vai caminhar com ele. Então, por isso que a gente não ora. Porque vai que Deus atenda a nossa oração. É a devoção, irmãos. Não há nada de permanente, não há nada de duradouro, não há nada de fecundo, não há nada de belo, não há nada que faça diferença na vida das pessoas que não brote desse chão, desse solo chamado oração. A gente não ora, a gente não sabe orar, a gente não quer orar. Sabe como foi que Abraão falou, que Deus falou com Abraão? Aí, nesse chão aí. E aí a gente vê nesse trecho, só citar o trecho, a gente já vai fechando. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali o que, irmãos? Olha a devoção ali, um altar. Abraão tinha pastor? Abraão tinha estudado no seminário lá da Palavra da Vida, aquele curso básico de teologia, assim. Abraão assinava a revista Ultimato? Não. Ele tinha uma espiritualidade muito tênue, assim, né? Muito nebulosa, perto dos recursos que a gente tem hoje. Não é? Mas ele construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a oeste. De novo ele construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Você quer que o teu sonho vingue? Gasta tempo com Deus, sonha coisas com Deus, irmão. Sonhe com Deus, construa altares. Abraão me ensina que desejar é coisa de gente que pratica a arte de contar estrelas. Irmãos, isso é muito lindo, não é? Sonhar é essa arte de contar estrelas. Abra comigo, capítulo 15, verso 5. Vê o 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será este. Porque ele começou a ter uma crise, ele fala, Senhor, você falou que vai acontecer um monte de coisa, eu quero isso, estou sonhando, mas não acontece nada. Até vendi a televisão lá para a gente orar mais em casa à noite. Pode rir. Ninguém riu. O herdeiro que possui é Eliezer de Damasco. Você não me deu filho nenhum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, cara. Eu falei contigo, você falou comigo e eu falei contigo. Um filho gerado por você mesmo será o teu herdeiro. Levando-o para fora, Deus chama Abraão para fora da tenda. Ele disse para Abraão, olhe para o céu. Eu penso que isso aqui foi uma epifania, ou seja, Deus se manifestou na forma de um anjo. Porque é muito pessoal, né? É muito tátil, né? É muito visual, não é? O anjo vai lá, essa manifestação de Deus, essa epifania, pega o Abraão, leva ele para fora da tenda e disse, olhe para o céu e conte as estrelas. Gente, isso é tão lindo. Eu ainda vou escrever um livro, A Arte de Contar Estrelas, sobre isso. O que é contar estrelas? Contar estrelas é meditar sobre o imponderável, o impossível. Quando eu era menino, eu aprendi que a gente não devia apontar estrela porque dava verruga. Eu lembro de cada coisa, né? Não, cara. Contar estrela não dá verruga, não. Contar estrela dá fé. Dá combustível para a fé. Vou fazer isso, estou pensando aquilo, estou fazendo aquilo outro. Senhor, mas será? Não, mas o Senhor falou, então eu vou contar estrelas. O que pode significar para você essa arte de contar estrelas? Pensa comigo aí. Estão pensando? O que pode ser para você contar estrelas?
perspectiva. Os caras que fundaram o McDonald's estavam desempregados, 2 irmãos aí começam. Coisa antiga da minha cabeça que eu guardo, assim, não sei porquê, nas seleções do Read Digest, né? Aí, a história do McDonald's. Aí começaram o primeiro restaurante, a mãe, muito conservadora, os 2 filhos solteiros moravam com ela, falou assim, olha, vocês não acham que é melhor vocês terem um emprego fixo? Não vai ser muito arriscado isso, não? Os caras contaram estrelas, eles conceberam essa coisa de franquia, que é bem americana, né? Aqui, ali. O que é para você contar estrelas, irmãos? Eu não sei, você que tem que saber. Não posso pegar você pelo braço e te levar lá para fora para você contar estrelas. É Deus que tem que fazer isso contigo. Amém ou não? Amém. Por último, desejar, querer, sonhar é crer. Não costumo constranger os visitantes, mas está aqui o Dr. Flávio, né? Ele é um grande cirurgião, dentista. E a gente conversa com o Flávio, não estou fazendo um merchan aqui não, tá? Cara, você fica apaixonado pelo cara. Fica mesmo, num sentido bem filosófico, bíblico, assim, né? Por quê? Porque ele é apaixonado pelo que ele faz. Sabe paixão? Porque você crê. Né? Olha o que diz o verso 6. Abraão creu no Senhor e isso foi acreditado como justiça. Você tem que crer, cara. Você tem que crer. Semana que vem a gente continua, mas essas 4 lições já dão pano para manga, não dão? A mais prodigiosa das memórias, eu tenho dito isso aqui que eu aprendi com um amigo, com o pastor Hernandes Dias Lopes. A mais prodigiosa das memórias não é capaz de gravar as coisas que você ouve todo domingo. Então anota em algum lugar. Vamos falar? Deus, seu aqui é de Abraão, né? Qual é o teu desejo? Se o teu desejo for bom, ele vai casar com algum desejo do coração de Deus. Você tem desejo... Eu conversei ontem, irmãos, com uma moça de 30 para 31 anos, que está terminando a especialização em psiquiatria, solteira ainda, da Baixada Fluminense, no Rio. Eu falei para ela assim, querida, ela é obreira da MPC. Eu falei assim, por que você está fazendo essa especialização? Ela falou assim, não, porque é ministério, pastor. Sabe qual é a especialização dela? Dependência química. Ela podia se especializar em depressão, né? Ela ia ganhar dinheiro pra caramba. Mas ela quer cuidar de gente que enche a cara. Ela quer cuidar de gente que está cheirando a vida numa pedra de crack. Porque o desejo do coração dela casou com o desejo do Senhor de tirar essa gente da sarjeta e da guia. Amém ou não? Amém. Então você tem que ter um desejo que case com o desejo de Deus. O melhor alimento para o sonho não é a pregação. Não é o louvorzão. Não é o CDzão do cara aí que você ouve. O maior combustível do sonho é a devoção. Entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu pai, porque teu pai que te vê em silêncio te recompensará. Essa oração assim sem pressa, em meio à pressa dos homens. Quieto, você e o som do silêncio, como eu falo naquela canção. Desejar é coisa de gente que pratica a arte de contar estrelas. Sabe o que você podia fazer? Um exercício. Escreva lá. Se você quiser imprimir, coloca assim uma fonte 120, Times New Roland, bold, itálico, sublinhado. Põe na geladeira, põe no espelho do banheiro, põe onde você quiser. Desejar é a coisa de gente que pratica a arte de contar estrelas. Que dá a mão do Senhor e diz, Senhor, me ensina a contar estrelas, porque eu estou contando só as misérias, eu estou contando só as mediocridades, eu estou contando só as minhas limitações, eu estou contando só aquilo que me contam. Porque o que sei de mim é mediado pelo que dizem de mim. Entendem? E se você passar a ser a pessoa, não que os outros dizem que você é, mas que o Senhor diz que você pode ser. Porque a gente cresce dizendo, você não tem jeito, filho, você é burro. Não é? A gente internaliza esse treco aí, cara. O pai é um profeta para a criança. O pai é gigante. A estatura de um pai e de uma mãe é muito grande.
E a gente vai acreditando nessas profecias nefastas, de maldição, né? Mas se você começar a ouvir o teu pai que diz assim, você é meu filho amado, em quem está todo o meu prazer, aí a coisa vira. Desejar, querer, é crer em Deus. Como é que anda a tua fé? Em inglês, né, André, tem uma expressão assim, me permitam, irmãos, porque não tem em português. Take something for granted. Traduza para a gente aí, André, assim. Assumir como sendo algo que não, como verdade, ou como não tem jeito. Então, não assuma que você não sonhou até agora e já era. Não, ainda dá tempo. Creia em Deus. Vamos curvar as nossas frontes diante do Senhor.